Alô? É a Grace do futuro? Como é o futuro? Ei, Grace, sim, eu estou falando do futuro. E aqui no futuro, você não mais vive sobre condição. Você aprendeu a viver sobre decisão. Você realizou todos os seus sonhos. Isso parece improvável, né? Você se tornou uma pessoa imparável. Mas para viver tudo isso, você vai precisar tomar uma decisão agora. Abandonar a mentalidade escassa e turbinar de uma vez por todas a tua vida. 3. Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês 3 pilares para o sucesso. Isso mesmo, 3 pilares que eu tive que aprender no transcorrer da minha história e hoje eu vou compartilhar com você. Por isso, fique até o final desse vídeo e aproveite. Eu quero compartilhar com você hoje esses 3 pilares que eu descobri durante a minha caminhada. Isso mesmo. Muitas pessoas quando olham imaginam que uma pessoa de sucesso ela teve isso talvez através de um diploma, talvez através de uma universidade. Mas não, eu aprendi esses 3 pilares sim, dando a cara para bater, ou seja, enfrentando todas as dificuldades desde muito nova. Quero compartilhar com vocês que esses pilares eu descobri em vários momentos da minha vida e eu entendi que quando eu comecei a otimizar o meu foco neles, os meus resultados se transformaram. Eu lembro como hoje eu era uma menina e vim de uma família muito escassa, muito pobre. Eu morava em uma cidade no interior do Mato Grosso onde a areia tomava a conta da cidade. Eu não era uma terra, não era um chão, não tinha asfalto na rua onde eu morava. Eu trabalhava mais ou menos 3 quilômetros da minha casa e todos os dias eu ia trabalhar a pé. Até que um dia eu comecei a ganhar um pouquinho melhor e aí eu comprei a tão sonhada bicicleta. Isso mesmo, o limite que eu tinha de sucesso já era ter uma bicicleta, já era ter um alimento para comer todos os dias na minha mesa. Isso já era algo de sucesso. A minha mente era limitada. Eu lembro como hoje, quando um dia eu saí do meu trabalho num horário curto que eu tinha para almoçar, mais ou menos 3 quilômetros, e ali eu estava com a minha bicicleta a caminho de casa e o sol escaldante do interior do Mato Grosso fazia mais ou menos uns 40 graus e o suor escorria na minha pele. E eu lembro como hoje, como cada pedalada naquela bicicleta, eu somente desejava estar em casa mais rápido para poder me alimentar, descansar alguns minutos e já voltar para o meu trabalho. Só que nesse caminho do trabalho até a minha casa, eu dava uma pedalada e a corrente da bicicleta caía. Eu dava mais 2 pedaladas e a corrente da bicicleta caía. E a minha intenção era somente chegar em casa para que eu pudesse ter os meus minutos de descanso. Mas uma ira tão grande foi tomando conta de mim, por quê? Porque eu sabia que aquele era o meu meio de transporte, era como eu tinha que chegar em casa e não estava contribuindo. E aquilo foi tomando posse de uma revolta muito grande dentro de mim. Quando eu cheguei em casa, um ataque de fúria tomou conta, isso mesmo. E aí você fala, nossa Grace, fúria você não pode ter, eu vou te falar. A fúria muitas vezes ela vem para mostrar para você o quanto você pode, o quanto você é vencedor, o quanto Deus te fez grandioso. Naquele dia eu cheguei em casa, eu lembro como hoje, eu peguei aquela bicicleta e eu joguei ela no muro até que ela se despedaçou inteira. Naquele dia eu prometi para mim mesma que nunca mais eu ia depender de uma bicicleta, que o meu limite não era simplesmente uma bicicleta. E eu lembro como hoje a minha mãe parada na porta da casa e ela olhava e falava assim, como assim? Você tá louca? Você ficou louca? Mas eu agradeço a Deus até hoje por ter tido aquela coragem. Sabe por quê? Porque talvez eu teria passado a minha vida inteira acostumada a estar emendando uma corrente para poder chegar aonde eu desejava. Talvez eu pudesse ter passado a minha vida inteira satisfeita com o limite que eu já tinha colocado na minha realidade. Eu lembro como hoje, quando eu escutei a história pela primeira vez da vaquinha que foi no barranco, aquela foi a minha vaquinha que eu destruí completamente. Simplesmente por quê? Porque eu entendi que o limite que eu tinha ali era um limite que eu tinha colocado na minha mente. E a partir dali eu comecei a desejar coisas maiores. Muito rápido eu comprei a minha moto, depois um carro, depois eu fui trocando de carro, eu fui crescendo na vida, eu fui aumentando a limitação que eu colocava na minha história. Você precisa entender que a sua mentalidade ela precisa ser expandida.
O limite que você tem, esse limite que a gente fala que as pessoas colocam referente às suas crenças, é simplesmente um limite onde você entendeu que você pode ir. E aí o que acontece com você? Às vezes eu até desejava ir um pouco mais alto, mas quando batia no limite que eu mesma havia colocado, eu retornava. E eu batia no limite e eu retornava. Ou seja, são os altos e baixos que muitas vezes você pode viver. Naquele momento eu entendi sobre mentalidade. Naquele momento eu entendi que eu precisava ultrapassar esse limite que eu havia colocado na minha mente. Então, o primeiro pilar do sucesso que eu quero te falar é o pensamento positivo, é a inteligência emocional, é você expandir a sua mente, é você quebrar as crenças limitantes que tem dentro de você. Toda pessoa de sucesso que teve uma história de superação como a minha, entende o que eu estou falando. Com uma mentalidade escassa, você nunca vai conseguir chegar ao sucesso que você deseja. O segundo pilar do sucesso é a administração, é a gestão da sua vida. Por que gestão da sua vida? Sim, gestão do seu tempo. É óbvio que tempo a gente não consegue fazer uma gestão porque ele não é palpável, mas se você organizar a sua vida, se você fizer uma organização concentrada, a gente fala organização do tempo, gestão do tempo, mas é na verdade uma organização da sua vida, uma organização do teu tempo, é você saber que você pode fazer todas as coisas. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu tenho vários negócios e eu quero falar para você que quando você toma a decisão de entender que você dá conta de fazer todas as coisas, você começa a ter foco naquilo que você precisa fazer. Então, determine um tempo para cada coisa, determine um tempo para cada ação, determine o tempo na sua agenda para tudo. E quando você tem a sua independência, quando você tem a sua liberdade, você organiza a sua vida como você quiser e aí você consegue sim ser muito produtiva. Então eu sei que muitos de vocês aqui falam, eu passei o dia todo, corri um monte, fiz um monte de atividade, mas zero produtividade. Existe uma grande diferença entre ser produtiva e estar ocupada. Eu quero falar que se você quer ter uma vida de sucesso, você precisa aprender a otimizar aquilo que é importante para você. Muitas coisas que você fala que quer e ainda não alcançou é porque você não priorizou. A partir do momento que você priorizar, a tua história vai ser transformada. Por isso, durante um tempo, eu desenvolvi os meus métodos de sucesso. Eu entendi que sem organização, sem disciplina, sem foco, sem concentração, eu não conseguiria ter o sucesso que eu esperava. Então, eu comecei a pontuar todas as coisas que eu fazia que dava certo, todas as coisas que eu tinha bons resultados. E daí surgiu o meu planner, que muitos de vocês que aqui me seguem têm acesso a ele. Eu quero falar para vocês que quando eu coloquei em um planner a minha metodologia, eu comecei a olhar para aquele planner e a olhar ele como o meu pior chefe. Ou seja, o chefe mais chato que pudesse existir. E ali eu entendi que eu precisava seguir o planner para que eu tivesse a minha organização de tempo. Eu não sei qual é a sua ferramenta, qual é a ferramenta que você utiliza, mas você precisa entender que, primeiro, a gestão das suas emoções, a sua inteligência emocional tem que ter um foco importantíssimo. Segundo, gestão do tempo. E terceiro lugar, para você ter sucesso profissional e também familiar, você precisa também ter gestão das suas finanças. Isso mesmo, gestão financeira. Como andam as suas finanças? Tudo isso eu tive que aprender na raça, tive que aprender com o tempo para poder hoje ter tudo aquilo que eu sonho. Ou seja, quando vocês olham para uma foto impactante como essa foto, que abriu esse vídeo entre uma bicicleta e um Camaro, eu não cheguei no Camaro simplesmente num passe de mágicas. Eu sonhei, eu desejei, eu me inspirei e eu trabalhei muito por isso. E eu quero falar para você, quando eu aprendi que a gestão financeira ela começa com o seu primeiro real e não simplesmente quando você ganha milhões, você começa a entender que o dinheiro vai chegar, o dinheiro vai multiplicar quando você aprender a administrar ele e a colocar o foco necessário dele. Que você possa entender que esses 3 pilares, eles vão fazer a base do seu sucesso. Sucesso profissional, pessoal e também familiar. E aí, para fechar com chave de ouro, quando você organiza o seu tempo, quando você expande a sua mente e quando você gere as suas finanças, você consegue entender que o potencial está dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus te deu tudo que está aí.
tudo isso que eu estou ensinando para vocês, toda essa mentalidade de abundância, tudo isso que eu estou aqui colocando para vocês nesses vídeos todos que tem aqui nesse canal, é justamente para te falar, Deus te fez para governar, Deus te fez para ser multiplicador. Você é filho e filha do Criador e a herança que você tem está aqui. Toda está aqui à sua disposição, mas você precisa aumentar a tua mentalidade para que você consiga tocar e usufruir tudo aquilo que já é teu por direito. Então, para a gente fechar esse vídeo, eu quero falar para você. Eu não sei hoje qual é a sua bicicleta, eu não sei hoje qual é a sua vaquinha, eu não sei hoje o que está te deixando acostumado com essa vida que você está levando. Normalmente o costume, ele leva a uma repetição. E como eu disse agora há pouco, eu poderia ter passado a minha vida inteira remendando um pneu de bicicleta ou arrumando uma corrente quebrada. Mas eu optei por quebrar tudo e fazer acontecer a minha nova história. E você, escreve nos comentários qual vai ser a bicicleta que você vai destruir para começar a tua nova história.